ou melhor, uma boa madrugada. Eu estava tentando dormir, ou melhor, pensando em dormir, né? Mas eu tive que parar, pensar, e tem um outro vídeo que eu gostaria de colocar para você entender mais um pouquinho. Esse vídeo ele fala sobre o voto. Muitas pessoas estão há muito tempo na igreja e as pessoas também me perguntam como é que eu posso fazer um voto. Bom, primeiramente, o voto, preste atenção, ele tem que ser feito somente a Deus. Como juramento, vídeo anterior, o juramento só pode ser feito em nome de Deus. Então o voto só pode ser feito a Deus. Perfeito? E o voto diz aqui, na palavra de Deus, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. É de fundamental importância que a pessoa ela tenha fé, ela tenha consciência e ela tenha dever. E outra coisa também de importância, o voto tem que ser feito voluntariamente. Voluntariamente, tá certo? Com fé, com dever, o voto tem que ser feito. O voto, ele é importante para nós recebermos algumas bênçãos de Deus. Por exemplo, eu posso fazer um voto depois de receber uma bênção. Como poderei fazer um voto antes de receber determinada bênção? Isso é de fundamental importância. Quero alguma coisa, espero que Deus me dê, e o que eu vou fazer? Vou fazer um voto. Ou então me antecipo, faço o voto e espero Deus me responder. Se estiver dentro da vontade de Deus, Deus vai responder. Perfeito? Então, se Deus não responder aquele voto, com o tempo você vai dizer para Deus, você vai entender que aquele voto Deus não, por aquele propósito Deus não vai responder, você ora a Deus e pede a Deus, Senhor, não vai ser respondido, o teu Espírito falou ao meu coração, então nesse momento eu peço para que esse voto ele seja cancelado. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Jacó, ele prometeu a Deus que se Deus o abençoasse, ele daria o dízimo. E Deus o abençoou. Ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele recebia. O voto é importante porque ele nos leva a uma dimensão. A dimensão do propósito, a dimensão da fé, a dimensão do dever, a dimensão da consciência, e ele é voluntário também. Ninguém pode ser obrigado a fazer um voto. Eu não posso chegar, por exemplo, para minha esposa, olha, se Deus me der determinada coisa, eu faço um voto a você. Isso não pode ser feito. A filho, também não. A uma instituição religiosa, não. Aos presbíteros ou diáconos da igreja, não. Ao pastor, não. Muito menos ao pastor. Então o voto não se faz ao homem. O voto não se faz à instituição. O voto só se faz a Deus. Então, uma vez feito, como diz a palavra de Deus, sendo coerente, você deve cumpri-lo. Perfeito? Você não deverá fazer nenhum voto que seja contrário à palavra de Deus. Vamos botar aqui algumas coisas absurdas? Vamos. Eu peço permissão a você. Se eu vir uma pessoa, eu vou matar aquela pessoa, porque eu fiz um voto a Deus, que a primeira pessoa que me encontrasse, eu iria matar. Não, isso é um absurdo. Isso não existe. E Deus não vai aceitar esse voto, porque Deus não aceita sacrifício humano. Hoje, muito menos de animal, porque no passado tinha um propósito. Eram tipologias, tá certo? Não vou entrar nesse assunto agora. Então, por exemplo, eu vou pular lá de Foz do Iguaçu, do lado argentino ou do lado brasileiro, quer dizer, eu vou fazer um voto a Deus, se Deus me der determinada bênção, eu vou dar um pulo nas cachoeiras de Foz do Iguaçu. Também isso não está na palavra de Deus. Perfeito? Então, o voto tem que ser coerente. Faça um voto, por exemplo, faça um concerto com seus olhos, um concerto com Deus. Senhor, eu preciso de uma bênção com meus olhos. Eu preciso ter olhos mais santos. Eu faço um concerto com Deus com a sua boca. Deus, eu preciso deixar de pronunciar palavras torpes.
ou deixar de qualquer coisa, eu querer falar coisas que eu não devo. Então eu faço eu quero fazer esse voto, eu quero essa bênção, eu quero pronunciar palavras santas. Um propósito na mente. Você pode fazer um voto, por exemplo, Deus, eu preciso aumentar a minha inteligência. Então eu vou fazer um determinado voto. Sei lá, eu vou ler a tua palavra em uma semana, hipoteticamente. Porque eu quero ter a minha mente mais viva. Eu preciso aumentar as minhas descargas elétricas para poder a informação andar rapidamente no meu cérebro. Ou você está com um problema físico, então você faz um voto a Deus, pedindo a Deus alguma coisa que possa melhorar a sua locomoção, alguma coisa nesse sentido. Então o voto ele tem que ser coerente, ele tem que ser voluntário, o voto é um dever, ele é com fé e ele é consciente. Perfeito? Olha só o que diz aqui também a palavra de Deus. Você não pode fazer um voto para a criatura, como eu falei. Agora eu vou dar a explicação. Aqui em Atos, capítulo 23, versículo 12, nós encontramos o seguinte, olha só, votos de tolos. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sob anátema. Juraram que não haviam de comer, nem beber, estavam fazendo voto, enquanto não matassem a Paulo. Ou seja, é um voto que a palavra de Deus com certeza não autorizou e não está na palavra de Deus isso. Quer dizer, é um voto de total desconhecimento, um voto anátema, um voto espúrio, um voto errado, um voto contrário à palavra de Deus. Então, não vamos comer, não vamos beber porque não vamos matar Paulo. Quer dizer, vamos fazer esse voto. Esse voto não existe. Eu vou fazer um voto que eu quero matar meu amigo. Também isso não existe. Quero fazer um voto que o presidente, a casa dele tem que desabar na cabeça dele. Também não pode. Então o voto, deixe-me colocar um ponto aqui para você. O voto ele é promissório. Sabe o que significa isso? É que você fez, você tem que pagar. Quando você não puder pagar os seus votos, faça uma oração humilde, pedindo a Deus, e você vai ter que sentir no seu coração, o livramento, ou seja, Deus vai liberar você daquele voto. Você pode fazer isso. Você pode dizer, Deus, eu pequei porque foi um momento de insanidade, um momento que eu fui insano, um momento que eu fui tolo. Eu peço em nome de Jesus Cristo que tu venhas a me liberar deste voto. Então o voto ele é importante para se alcançar bênçãos. O voto é importante também sendo feito depois que você receber a bênção. O voto tem que ser feito em nome de Deus e só pode ser feito para Deus. Entendido? Então veja bem, fique na paz. Espero ter ajudado com alguma coisa. Eu só quero deixar o Salmo 76, versículo 11. Olha só que a palavra de Deus fala sobre voto. Fazei, olha, fazei. A Bíblia autoriza. Até está mandando. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Então, olha só, está dizendo aqui o Salmo 76 que nós devemos fazer votos a Deus. O voto é bíblico? É bíblico. O voto é eficaz? É eficaz. O voto nos ajuda na vida espiritual? Nos ajuda. Então você tem que escolher o melhor voto, tem que ser muito consciente, tem que fazer tudo com muita reverência. Veja bem, ele é consciente, ele é voluntário, ele tem que ser feito com fé e ele é um dever. E ele é promissório. Ou seja, você fez uma promessa e essa promessa é cumprir o seu voto para que você não caia numa situação de tolo e venha a arcar com todas as consequências. Deus abençoe você poderosamente. Estaremos colocando outros vídeos. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Que eu tenho certeza que ele vai ser de grande importância, de suma importância na vida de muitas pessoas que ouvirem essa palavra. Um abraço, boa noite, melhor dizendo, boa